Estou aqui com a palavra de Deus para ministrar ao seu coração, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. O livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Aleluia. E o verso seguinte vai dizer: Davi muito se angustiou, pois o povo havia falado em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Esse texto que nós acabamos de ler, a Sagrada Escritura, vai dizer que Davi, ele estava com os seus soldados em uma situação muito difícil, muito difícil. Eles haviam saído da cidade, o exército estava com Davi, viajaram mais de 100 quilômetros e eles voltam de uma peleja, de uma batalha, cansados, esgotados, alguns feridos. A expectativa era de chegar na sua casa, na sua cidade, encontrar esposa, filhos, receber amor, carinho, atenção, receber os cuidados para também sarar de algumas feridas, de algumas sequelas, de algumas cicatrizes. Porém, eles encontram a cidade desolada, abandonada, queimada. As esposas foram levadas cativas, os filhos também, e a Bíblia vai dizer que eles entraram em desespero, e Davi também estava na mesma situação. Porém, a Bíblia vai dizer que eles ameaçaram até de matar a Davi, e eles choraram a ponto de não ter mais força. E naquele momento a Bíblia vai dizer, conforme lemos, que Davi, naquele momento de desespero, ele encontra força, ele se reanima no Senhor, ele encontra em Deus um meio de se fortalecer, de se levantar daquela situação. Todos estavam em desespero, inclusive Davi. E o que é desespero? O desespero é o oposto da esperança. Que esperança aquele povo tinha humanamente falando? Nenhuma, mas a nossa esperança está em Deus. Quando tudo parece terminar, acabar, quando tudo parece destruído, queimado, destruído, sem nenhuma perspectiva, família levada cativo, mas há uma esperança. E essa esperança está em Deus, e Davi colocou a sua esperança no Senhor, ele se fortaleceu, ele enfrentou o medo do amanhã. Talvez você está com medo do amanhã, mas Davi ele enfrentou o medo do amanhã, ele não deixou a incredulidade entrar no seu coração, ele não deixou que questionamentos negativos invadisse a sua mente, mesmo sendo ameaçado de morte, de ser apedrejado, mas ele se reanimou no Senhor, ele não permitiu um esfriamento espiritual, ele se manteve firme em suas convicções, a sua confiança estava em Deus. As provações, muitas vezes elas vão testar a nossa convicção e a nossa fé. E por inúmeras vezes Davi foi testado nas suas convicções, na sua fé, na sua confiança. Ele sabia que Deus cuidaria, que Deus providenciaria uma forma, porque Deus ele sempre cuida dos seus filhos. Bom, o desfecho dessa história você pode continuar lendo aí no livro de 1 Samuel, e você vai ver que Davi se reanimou, fortaleceu em suas convicções, e ele teve êxito juntamente com os seus soldados diante daquela aparente situação de desespero, de caos e que não tinha esperança. Mas ele se manteve firme. Mantenha-se firme, renove suas forças no Senhor, mantenha a sua convicção, a sua confiança em Deus,
a despeito de qualquer situação, de qualquer notícia, por pior que ela seja, mas mantenha a sua convicção. Jó passou por coisas semelhantes, mas ele manteve a sua convicção. Ainda que essa lepra me consuma, com os meus olhos eu verei o meu Redentor. Aleluia! Deus, eu abençoo cada pessoa onde chega agora essa palavra por meio deste vídeo. Talvez pessoas que estão à frente de um caos, de uma situação de desespero como Davi e os seus soldados enfrentaram. Situações talvez essas como o povo do Rio Grande do Sul está passando e vivendo nesse tempo, nessa época. Mas há uma esperança. Que nós venhamos nos reanimar, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu abençoo a todos, clamando ao Senhor que traga força de vida para cada um e que nesse momento que talvez as notícias ruins chegaram, o desespero bata, a aflição bata, mas que a fé seja maior, as convicções em Deus sejam maior, a confiança seja maior. E eu libero uma palavra de graça, de favor e de fortalecimento sobre a sua vida. Que Deus fortaleça a sua vida nesse tempo, nesse momento de grandes lutas e adversidades. Fortaleça-se no Senhor, por meio da palavra, por meio da oração, por meio de busca de conselhos de pessoas amigas, aliadas que estarão com você, te ajudando em oração a passar por essa fase e passar por esse momento. Deus te abençoe em nome de Jesus e renove as suas forças no Senhor e se mantenha firme em suas convicções e na sua fé em Deus.